É com enorme orgulho, emoção e sentido de responsabilidade que este ano celebramos 50 anos do Jardim Infantil de Vila Nova de Orém. Assim se chamou e assim se continua a chamar legalmente. 5 décadas passaram desde que um pequeno grupo de cidadãos visionários, liderados pelo Dr. Mário Albuquerque, respondeu a um apelo urgente da comunidade, a necessidade de garantir às crianças de Orém um espaço seguro, educativo e afetivo, num tempo em que os ventos da liberdade traziam novos desafios e responsabilidades para as famílias. Nascemos da força de uma união, de uma comissão, de uma vontade coletiva. Começamos com uma única funcionária, aqui presente hoje, num espaço provisório e com recursos que pouco havia, mas com uma convicção firme: cuidar bem dos mais pequenos era e é cuidar do futuro. Assim teve início a comemoração oficial dos 50 anos do Jardim Infantil de Vila Nova de Orém. Como ouvimos, foi fundado em 3 de novembro de 1975. Com o propósito de cuidar bem das crianças, este jardim nasceu da vontade e da necessidade de um grupo de pais que procuravam uma solução para ocupar o tempo dos seus filhos. Como ouvimos também, e como foi contado no dia desta comemoração dos 50 anos, quem liderou esta comissão, quem esteve à frente deste grupo, foi o professor Mário Albuquerque. E foi com ele que fomos ter para que nos contasse a história do aparecimento do Jardim Infantil de Vila Nova de Orém. O professor Mário Albuquerque está no aparecimento do Jardim Infantil de Orém. Eu já brinquei com ele e disse, quando ele não está na formação, está na celebração dos 50 anos, portanto há 50 anos para cá ele está lá quase sempre, não é, professor? Pois, olha, isto é um defeito. É um defeito? É um defeito original, talvez seja isso, mas de qualquer forma é um defeito que, do meu ponto de vista, acaba por ser positivo na medida em que me leva a procurar apoiar, tanto quanto possível, enfim, as iniciativas da população onde nós estamos inseridos. Professora, este caso em concreto, o Jardim Infantil, o que é que o levou a iniciar este processo? Pois, esse processo foi em 1975 que isto funcionou, começou realmente a falar-se na necessidade urgente do jardim infantil. Porque é que eu me juntei a isto? Juntei e certamente liderei. Foi precisamente, também tinha uma filha na altura em condições de frequentar o jardim infantil. Era pequenita, e a minha mulher trabalha, eu também trabalhava, e a gente não sabia onde é que havia de deixar. E pensei nisto não em mim apenas, mas na sociedade em geral, porque o meu problema era igual aos outros, tal qual. E foi um pouco esta a motivação para que pudéssemos começar a programar algo que desse uma resposta a esta lacuna manifesta que havia no seio da nossa sociedade. Aliás, como sabe, antes do 25 de Abril não havia nada, não tínhamos nada, não havia resposta nenhuma para as crianças, para a educação, apenas havia escolas primárias, mas nada. Mesmo na sede do Conselho, nem além do liceu, não sei se até o 5º ano, a escola preparatória, e não sei se o liceu já existia, se não. Portanto, era tudo muito, muito escasso. E, portanto, havia que dar assim um pouco um impulso, enfim, com as boas vontades, porque já que o governo, na altura, ainda não estava organizado para isso, nem sensibilizado, foi a sociedade civil que se organizou. E organizou-se desta forma, um conjunto de homens, naturalmente, que tinham as mesmas necessidades, sentiam os mesmos problemas, as mesmas carências, e que fizemos várias reuniões, inclusive reuniões nos bombeiros, com pessoas convidadas para dar uma informação dos benefícios que podia trazer uma gestão desse tipo para as famílias, para a parte social. Só que depois detectámos com um problema gravíssimo, que é que não tínhamos instalações, não tínhamos estruturas, nem dinheiro, não tínhamos nada. Tínhamos apenas a nossa boa vontade, já não era pouco, mas pronto. Era um conjunto de amigos, ao fim e ao cabo. Era um conjunto de pessoas que se juntavam, nem sequer eram amigos, pronto, eram pessoas, aquelas que a gente fala aí na rua, e que se juntámos, pronto, não deixámos de ser amigos, talvez fomentássemos aí alguma amizade também, porque às vezes as dificuldades as pessoas juntam-se mais. E então pensou-se avançar, mesmo sem condições nenhumas, encaminhando, então pensou-se, alguém levantou a questão de ser a casa da criança o primeiro berço do Jardim Infantil de Orém. Obviamente aquilo foi uma hipótese muito recambulesca, naturalmente ao tempo, porque a gente sabia que ele estava ocupado, estavam lá as freiras, gostam da sua intimidade,
gostam de pouco estar à vontade, não se sentem bem, realmente sentem-se incomodadas com outras presenças, sabíamos isso tudo. Mesmo assim, mas levou-nos também um pouco lá, porquê? Porque ao tempo o jardim infantil não tinha muita frequência também. O jardim infantil não, a casa da criança não tinha muita frequência. E portanto, assim, talvez já um espaço para a gente foi nós. E lá vou a Mário Albuquerque falar com as freiras, esta difícil missão, falar com as senhoras freiras, com quem me tratei com deferência, naturalmente, que eles mereciam todo o respeito, eu era amigo delas, inclusivamente. Que pôs o problema, quando elas sentiram o objetivo da reunião, até os cabelos se levantaram. Porque não estavam a fazer conta, nem pouco mais ou menos, ter ali alguém a ingerir, enfim, no espaço delas. Pronto, e a resposta, enfim, coloquei-lhe a questão da necessidade de um jardim infantil, que era uma carência, era uma necessidade urgente das famílias, e certamente elas também estavam interessadas, certamente, a ceder um pouco em prol deste objetivo, e que naturalmente pedíamos apenas que nos cedessem uns espaços que elas estavam talvez disponíveis para iniciarmos as nossas atividades. Uma sala e uma serventia de cozinha, não era mais que isto ao tempo. Claro que as freiras, perentoriamente, disseram logo que não. Não, sou professor, não pense nisso. Não pense nisso, nós não estamos aqui, estamos a fazer um serviço, estamos ao serviço da nossa comunidade religiosa, mas é apenas para este efeito e não pretendemos, não vimos com bons olhos a intromissão de outras pessoas neste espaço que é um jardim infantil. É claro que eu cheguei ao pé dos meus amigos, a comissão, enfim, disse, olha, isso não há nada a fazer, as freiras estão irreversíveis no sentido de não ceder espaço nenhum, porque entendem que não se enquadra dentro do espírito delas, enfim, e do contrato que elas têm também com o Governo Civil ao tempo que era assim. Pronto, então pensou-se, se calhar é melhor a gente falar com o Governo Civil, talvez ele possa sensibilizar as freiras, porque na altura a Casa da Criança era da Assembleia Distrital, que era liderada pelo Governo Civil. E lá vou eu para Santarém, mais uma vez, e falar com o Governo Civil, que nem sequer conhecia. Identifiquei-me e tal, o homem tratou muito bem, e disse, olha, passa isto e tal, damos um jardim infantil e tal, uma iniciativa da Sociedade Civil. É uma carência enorme, porque os pais não têm onde deixar as crianças para ir trabalhar, vamos apoiar as famílias, e portanto o que nós pretendíamos era que sensibilizasse as irmãs freiras que estão no jardim infantil para nos ter um espaçozinho, dado que aquilo está semi-ocupado neste momento. Mas vocês já abordaram? Já abordei as senhoras, mas olha, eu quero dizer que elas não ficaram muito receptivas, só para o senhor saber. Esteja descansado, que eu vou falar com elas e tal, ver se consigo e tal, porque realmente é uma iniciativa interessante e tal, disse o Governo Civil. E, passado algum tempo, o Governo Civil liga-me e disse assim, o seu professor vinha aqui a falar comigo. Falar com ele, disse, talvez a gente consiga alguma coisa, sabe? Elas estão um bocado anotadas, mas a gente talvez consiga com um jeitinho, então, está bem, olha, ótimo. E depois voltamos a falar com as freiras, elas já mostraram um pouco mais de abertura. E foi, pronto, e a partir daí começamos, naturalmente, a programar as coisas, a anunciar às famílias que havia uma disponibilidade de ocupar, das pessoas ingressarem no jardim infantil, embora com limitações, na medida em que não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Apenas tínhamos uma pessoa que contactámos, aquela senhora que lá estava na reunião, e também não tínhamos dinheiro para mais. E assim começámos, estabelecemos uma mensalidade para os pais, é a única maneira de suportar alguns encargos, porque fornecíamos alimentação, pagámos a funcionária, enfim, tudo isto. E assim começámos, pronto, aos pouquinhos, e as coisas não foram correndo muito mal, fomos considerar já dinheiro suficiente para o dia-a-dia. Lembra-se de quantos é que tinham no início? Não tenho assim noção, mas não era mais que 20, o máximo, não era mais que 20, não tenho assim a noção neste momento, porque não tenho, pronto, já passaram muitos anos, não é? Mas não era mais que 20, era um grupo pequenino, mas de qualquer forma apareceram os meus pais, que eles sentiam mais urgência no ter os filhos uma guarda mais responsável, naturalmente, para poderem ir trabalhar.
E assim, pronto, começámos a trabalhar, enfim, mas sem depois ninguém, sem segurança social, sem câmara, sem nada, tínhamos nada. Enfim, foi assim, damos assim o peito às balas para correndo todo o risco possível de imaginar e às vezes até mal incompreendido pelos pais que pagavam pouco e exigiam muito. Mas pronto, isto é a vida. E isto realmente é um pouco A história. Mas correu bem, e correu bem aquele primeiro ano. Acabou de correr bem, pois eu estive sempre na direção durante muitos anos. Né? Quantos anos é que esteve na direção? Tive há uns 7 ou 8 anos, até que alguém, entanto, foi mudando a direção, mas eu mantive-me sempre. Passaram por lá muitos, mas teve lá 1 ano, 2, e embora. E eu mantinha-me sempre, porque tinha ali uma responsabilidade moral para aquilo. E disse, não vou embora, porque senão cai tudo. E então passaram lá muita gente. Não vou referir nomes para não ferir suscetibilidades, mas lembro-me de muitos que lá eu, e alguns também meio adornados já com os copos. Pronto, mas são coisas... Circunstâncias da ocasião. Professor, quanto tempo é que estiveram nestas instalações da Casa da Criança? Pois, Paulina, eu não posso precisar, mas tiveram seguramente 10, entre 10 e 15 anos. Sim, depois passaram para outras instalações que já não estava na direção, professor. Acho que ainda lá está, não sei se já está, se não, se foi demolido, não, da Dona Mariazinha Galamba, não sei se lhe diz alguma coisa. Sim, ainda está. Ali ao lado da Casa do Todurão. Sim, em frente ao Hospital Dr. Agostinho. Foi aí que tivemos depois uma série de anos também, enfim, já com mais espaço, mas uma casa muito antiga também, enfim, que não oferecia as condições já, tinha muita escadaria, para começar para as crianças é muito mal escadas, para as crianças e para as pessoas. E, portanto, mesmo assim, tínhamos aí uma série de anos, até que conseguimos, aquele espaço estava em construção, à altura, Somário Boaventura, que era o construtor da abertura, e acompanhámos, já não fui eu como Presidente de Direção, mas como Presidente da Assembleia Geral, porque depois foi o Sr. Augusto Presidente de Direção e eu passei à Assembleia Geral, até porque eu era Presidente da Câmara já. Depois passámos para estas novas instalações, adaptámos-la aos poucos, à medida que ia construir, queremos ali. Eu sou Mário Boaventura, uma pessoa excelente, como sabe, a quem eu aconselho muito deve. Nesta e noutras iniciativas foram levadas a efeito, enfim, uma carência enorme no nosso Conselho, enfim, o Conselho ficou mais pobre sem aquele homem. E, portanto, ele adaptou em função daquilo que nós traçámos, na medida que tínhamos alguns conhecimentos, enfim, na escola, e pronto, e construímos aquele espaço lá está, que ainda não deve ser definitivo. Não deve ser definitivo. Acho que aquele jardim infantil merecia outras instalações. Repare aqui para o CRI, que nasceu depois, e já temos o que temos já. Portanto, agora precisa de lideranças, mas o Mário Albuquerque não pode estar em todas. Não pode estar em todas, portanto, precisa de liderança e pessoas com iniciativa e que, naturalmente, saibam sensibilizar os poderes constituídos no sentido de ultrapassar alguns bloqueios que se encontram sempre pelo caminho. E pronto, e o jardim infantil, creio que já tem terreno, decidido para a Câmara, agora tem que se movimentar, isto foi o que eu disse lá à Presidente da Direção, particularmente, tem que se movimentar, tem que arranjar alguém, fazer um projeto em condições, e, enfim, e depois candidatar-se aos dinheiros comunitários, fundos comunitários, para que avance, porque realmente este jardim infantil, com a frequência que tem, e com a dimensão que já tem, enfim, com a antiguidade que também tem, já merecia muito mais que isto. E a população também merece muito mais, porque as crianças estão fechadas, não têm espaço exterior. Se olhar aqui para o CRI, vê aqui espaços exteriores com fartura. Portanto, é o que a gente assim precisa, porque meter as crianças dentro de 4 salas. São crianças e precisam de brincar e precisam de espaço, não é? Dentro de 4 salas é péssimo, pronto, mas é um remedio no sentido, pronto, e isso tem sido, e é atualmente ainda, porque as crianças não têm espaço nenhum. Tem ali um jardim diferente, mas aquilo é muito pouco. Não, ainda por cima, com a convivência com automóveis, passam ali outras coisas, mas não é seguro. E, portanto, o jardim infantil realmente merecia essa infraestrutura até para comprar aos 50 anos, quando mais não seja, pelo menos iniciar-se com esse processo a partir de já. Mas isso já não depende de mim, depende realmente de quem está à frente das coisas. Creio que são pessoas responsáveis, até porque gostei muito da organização que eles fizeram, dos 50 anos, correu tudo muito bem, e, portanto, também são capazes de se organizar e procurar
encontrar, naturalmente, a estrutura, as pessoas necessárias e as instituições, sensibilizá-las, no sentido de ajudar a ultrapassar realmente esta carência que é gritante no seio da nossa sociedade civil e, particularmente, para tratar das crianças pequeninas que precisam de espaço, precisam de convívio, precisam, naturalmente, de socializarem-se e não é dentro de um espaço fechado que isso é possível. Professor, quase para terminar, que não quero tomar muito o seu tempo, mas depois, enquanto Presidente da Câmara, também sempre olhou com carinho para estas instituições, quer para o Jardim Infantil, quer para o CRI, por exemplo, onde está ligado ainda hoje? Sempre, Paulinha, sempre. Aliás, eu, como sabe, a minha origem profissional é professor. E antes de ser professor, e depois de ser, e antes de ser Presidente da Câmara, era delegado escolar do Conselho. Isto é, tinha a responsabilidade pela gestão das escolas primárias do Conselho. E tinha muita sensibilidade para os problemas desta... E conhecia a realidade concreta do Conselho, toda ela. E uma das primeiras preocupações, e talvez onde eu incidi mais o meu trabalho, e onde gastei mais dinheiro, talvez, foi nas escolas. Em todas as escolas do Conselho. Recuperei quase todas as escolas do Conselho, estavam num estado miserável, estava tudo a cair. Eu, inclusive, fui professor de uma escola no Zambujal. Foi a primeira escola onde eu trabalhei. Que as janelas não tinham vidas, eram cartões presos com pionesba, o soalho roto, com ratos e tal, corriam os livros, não sei o que mais, era isso. Não tinha casas de banho, não tinha água, não tinha nada. Portanto, se vê o estado em que isto calamitoso em que se encontrava o ensino, quer dizer, eu estou a falar no primário, mas também os outros é a mesma coisa, os outros, aliás, desses que existiam, não é? Portanto, estava muito sensibilizado para isso e foi isso que eu sempre me preocupei, ajudar, colaborar o mais possível e, particularmente nas escolas primárias, tinha uma responsabilidade mais direta, aí intervíamos e de que maneira, gastando muito dinheiro, no sentido de proporcionar as melhores condições, quer aos alunos, quer aos professores. 50 anos do Jardim Infantil, esteve presente na festa, já me disse que gostou muito, mas como é que se sentiu? Senti-me um bocado sensibilizado porque a gente olha para trás e vê, faz uma retrospectiva. E refletimos e dizem assim, valeu a pena o esforço que eu fiz, as horas passadas, noites adentro, enfim, os esforços, sacrifícios, os riscos também se correram, porque havia riscos, naturalmente, riscos praticamente económicos. Inclusive, então, uma vez temos que ter algum dinheiro para pagar aos funcionários, quando o dinheiro não chegava. Pronto, mas o que eu pensei intimamente foi exatamente, valeu a pena. Depois de 50 anos, ter aqui esta gente toda, no fundo, também a apoiar-nos, a mostrar a sua satisfação por este investimento a ter avançado e também porque se sentem felizes e realizados porque as famílias, naturalmente, encontraram um espaço seguro onde pudessem ajudar as suas crianças, permitindo que os respectivos pais e encarregados de educação pudessem organizar a sua vida familiar e económica mais facilmente. Professor, muito obrigada. É com emoção que, com certeza, participa em todos estes atos. Muito obrigado, sempre com muita emoção. Eu sou um homem muito sensível por natureza. Dizem, a pessoa diz, é muito frio. Pronto, ainda há pouco tempo alguém escreveu no Facebook, eu quero um dia muito frio, não passar cartão de ninguém. Pronto, tudo bem, eu respeito opiniões, cada um tem a sua, mas as minhas provas não precisam de mostrar. Né? Eu faço as minhas demonstrações no dia a dia, no trabalho que realizo e na sensibilidade que demonstro todos os dias para com os mais desfavorecidos. É este o meu trabalho, esta é a minha missão enquanto eu for vivo. Professor Mário Albuquerque, que foi então um dos fundadores do Jardim Infantil de Vila Nova de Orém e que esteve à conversa connosco. À conversa connosco esteve também a dona Helena Silva. Como ouvimos, ela foi a primeira funcionária desta instituição. Conversámos um bocadinho com ela e pedimos-lhe que nos contasse a sua experiência. Olha, para mim foi das mais gratificantes porque tínhamos uma parte exterior enorme, com árvores, com bastante areia, pronto, muita coisa. E podíamos ir ali ao campo de futebol, portanto, aquilo era muito bom, porque não havia lá aqueles muros e aquelas coisas todas naquela. Portanto, quando não havia aquela divisão toda como agora está. Há 50 anos? Sim, pronto, em 74, e 75 e mais, pronto. E também tínhamos 2 salas, mas era eu, a Ângela e a Celeste, éramos 3 pessoas.
que estavam, começámos no jardim infantil, pronto, não eram muitos meninos, mas eram ainda alguns. A comida era feita lá nas freiras, com uma cozinheira nossa, mas era feita por elas, e depois tínhamos portanto, o refeitório, que também era delas, mas foi-nos cedido, e era onde nós, portanto, onde os meninos comiam, e nós também comíamos com eles lá, e pronto, e tínhamos depois pronto, a parte exterior era muito boa, a parte de salas é que, pronto, tornava-se... Já nem tanto, não é? Oh, Helena, o professor Mário Albuquerque estava a dizer que no início, quando foram, aquilo era mais para tomar conta dos meninos. Pois, mas nem era... isso Nem... não é bem assim. E o que é que vocês Estava faziam? lá não, havia o Lego, tínhamos Lego, pronto. Claro que tínhamos aquele papel de Mas desde o início manteiga. tinha uma educadora, não era? Tivemos Desde o início tinham. a Ângela e a Celeste também tinham o curso João Deus. Portanto, e a Ângela e a Celeste eram João Deus, mas a Celeste era auxiliar. E eu vim de Angola, portanto também tinha tirado o curso lá em Angola. E era só assim Lego, era a plasticina, fazíamos também com aquele papel manteiga. Sim. Era onde se faziam os desenhos, pronto, onde eu acho que sim, que se devia ser feito. Era tudo assim muito... Não tínhamos muita coisa, mas fazíamos muita coisa com eles. Com pouco faziam muito. Eu acho que até mais do que seja agora. Agora não, isto entre... Mas nós com pouco fazíamos, porque quando a gente não tem... A gente arranja maneira, até as não é? próprias crianças tinham muito mais imaginação, eles próprios, havia de ver o que eles faziam com o Lego, a criação que eles faziam varandinhas, com aquele Lego da Mirablock, que era enorme, assim, que eram umas coisas muito grandes. Eles faziam, depois, quando à tarde não queriam que outros não desmanche Helena, eu assim, fica aqui, mas amanhã tem que se despachar porque os outros meninos também têm que brincar. Portanto, tinha que ser assim tudo muito... E depois o dormitório também era muito complicado, porque eram assim os colchões no chão. Portanto, foi assim o início. Eles tinham que dormir a sesta, não é? A seguir à refeição, eles iam dormir um Sim, bocadinho. e agora, não sei se aqui ainda dormem, mas nós aqui era sempre também, eram os 3 e os 4, e depois os 5, e depois os mais velhos começavam a não dormir, porque iam para a escola primária, entretanto, e não dormiam. Portanto, eu realmente tenho muitas saudades do tempo. Quanto tempo é que estive, dona Helena? Eu tive aqui 33 anos, porque eu brincava com eles mesmo, eu estava com eles mesmo, eu não estava a ver. Pronto, eu participei sempre muito com eles. Oh, Helena, recorda ainda alguns desses alunos? Sim, lembro-me muito, eu fecho os olhos e os que eu me lembro mais são mesmo os primeiros. Os primeiros 15 anos, os meus eram um bocadinho diferentes. Não estou a falar no obedecer e não obedecer, mas isso há miúdos que obedecem. Isso aqui não há assim muito problema, nunca houve assim grandes problemas. Os pais tinham outra maneira de falar connosco, era diferente. Os pais agora, por exemplo, são capazes de chegar aqui e dizer assim, olha só faz riscos, olha, pronto, não sei, são assim um bocado... São menos sensíveis. Não tem eu acho que sim. Os pais são... Pronto, eles também já foram formados assim, nesta educação um bocadinho mais ligada à tecnologia. Eu acho que isso também nos tira-lhes um bocado de imaginação. Portanto, há 50 anos era muito diferente. Helena, e nos 50 anos que começou, até aos 30, quando saiu, houve uma evolução muito grande? Houve. Foi isto, pronto, nós aqui realmente foi sempre evoluindo mesmo. Meus colegas, tínhamos formações em Santarém, lá com a... Segurança Social? Não era a Segurança Social, era a coordenadora, era de Santarém, a coordenadora social era de Santarém, era a Conceição,
E ela, portanto, nós tínhamos formações, depois começámos a ter até crianças com algumas dificuldades e depois fazíamos essa formação para podermos trabalhar com essas crianças. Pronto. E eu sou sincera, eu agora não venho, eu estou em Lisboa não, estou vivo no Seixal, do outro lado do Tejo, mas eu não venho aqui porque eu não consigo. Custa cá. Porque eu tive muitos problemas psicológicos depois de sair, porque a doença já por mim carregava-me, eu tenho dores toda a hora, e todo momento, e todo instante. E depois, o não poder trabalhar com aquilo que eu sempre quis, e depois ir para casa com tanta dor. E o que é que eu estava a fazer em casa com aquela idade? Eu nunca na vida me sonhei a ir para casa cedo. Pronto, foi muito. Eu tive mais, talvez uns 7 anos em psicólogos para digerir o facto de não poder fazer aquilo que tanto gostava. Fiz acupuntura, ele até me pôs aqui, e foi isso que realmente me fez bem, para eu conseguir meter na cabeça que tinha que ser assim, não podia. Pronto, as crianças, porque eu mesmo vou à livraria, vá onde vai, é sempre as coisas para crianças que me... Que desperta. E tenho lá montes de livros em casa e tudo, ainda hoje, tudo que seja crianças, eu também tirei o curso para isso, mas de qualquer maneira podia não ter, pronto, mas não, as crianças para mim são tudo. Olha, Respeito muito as crianças. Acredito muito nelas, muito e nelas. nas suas capacidades. E nas minhas, graças a Deus, sim, nunca tive assim. Olha, Helena, e estar aqui nesta festa a comemorar os 50 anos? Sim, olha, eu recebi o convite e tal, e fiquei assim, não sei, porque custa-me sempre, sinceramente, é das coisas que me custa. É raro vir aqui, e tenho aqui uma filha a viver. É raro cá vir a Orém, estou sempre lá embaixo. Mas eu vou assim, olha, vou há de ser o que Deus quiser, porque eu depois nunca sei como é que estou, sabe? Por isso é que eu depois também não quero estar a fazer... Olha, mas a felicidade de vir aqui comemorar os 50 anos era tanta que estava ótima. Eu estou feliz, sinceramente estou. E feliz. E depois encontrei as colegas também, elas também, pronto. Foi assim satisfatório realmente estar cá. Eu gostei muito. Que bom. Então vamos encontrá-la numa próxima oportunidade aqui também. Helena, muito obrigada. Felicidades. Obrigada eu pela atenção, tá? Obrigada. Sim. E ao fim de 50 anos, a administração é outra, a direção é outra, e neste momento a presidente da direção é a Isabel Vieira e o vice-presidente é o Luís Campos. E é com eles que nós estamos agora para conversarmos um bocadinho da vida atual do Jardim Infantil de Orém. Mas primeiro vamos assim saber um bocadinho do percurso da Isabel, como é que a Isabel aparece na direção do Jardim Infantil. Normalmente é porque as crianças andaram lá, certo? Exatamente. Começou com a frequência do meu mais velho na creche familiar. Entretanto, fizeram-me o convite, já depois de nascer a mais nova, fizeram-me o convite para ingressar na direção do Jardim Infantil. Ainda não sabia muito bem para o que ia. Porque soubesse, não tinha ido? Não. Não, tinha ido à mesma. O bichinho da parte social, da parte de dar, de contribuir para a sociedade está cá, já vem de trás, portanto eu teria ido na mesma. Comecei como vogal, fiz um mandato com 3 anos primeiro como vogal e depois fui para vice-presidente, na altura com o Sr. Paiva ainda como presidente da instituição, já lá estava há muitos anos. E pronto, e cá me mantenho no 3º mandato, 2º como presidente, mas 3º mandato na direção do Jardim Infantil. E é cada vez mais difícil arranjar voluntários para estes cargos de direção, não é? Sim, é verdade. Este ano foi um ano de mudança. Nós tivemos eleições para os novos órgãos sociais. Os anteriores, por força de já não terem também os filhos na instituição, quiseram sair. E tentamos arranjar um grupo de pais que tivessem vontade, tal e qual como nós, de continuar esta
com esta instituição, que já faz 50 anos e que preza pela confiança. Teríamos que arranjar pessoas também de acordo com isso. E tivemos, sim, voluntários, todos os órgãos sociais foram mudados, são pessoas novas, com muita vontade, e que vieram ajudar e aprender um bocadinho também com o pouco que eu sei ensinar ou que eu sei explicar do que é a instituição. A Isabel, que daqui a 50 anos se reforma da direção, ficará depois o Luís Campos como presidente. Porque agora é o vice-presidente. Era muito bom sinal daqui a 5 anos estar cá. Até era, não era? Acho que sim. Eu espero estar. Não se importava daqui alguns. a 50 anos ser presidente da direção do Jardim Infantil de Orem? Pois nada. não. Eu também não me importava de estar aqui a falar consigo. Há de estar. Então, aceitou este desafio e é vice-presidente nesta direção. Presumo que tenha crianças no Jardim Infantil, ou não? Sim, é verdade. Tenho 2 crianças no Jardim Infantil, na Valência do ATL, já há alguns anos. Começou primeiro com a primeira criança, depois veio a segunda, que obviamente foi também teve o mesmo percurso. E porque é uma instituição que sempre confiamos, no fundo são os segundos pais que nós temos cá, confiamos na instituição, confiamos nas funcionárias, e o grupo também da direção que se propunha agora para este desafio também era um grupo muito bom e trabalhador, e chegou a altura também de abraçar este desafio. Olha, Luís, está a falar como vice-presidente, mas também como pai que tem ainda crianças nesta associação. Quando diz que confiamos os nossos filhos, é preciso realmente ter muita confiança quando se deixam crianças pequeninas numa instituição. Sim, é preciso ter muita confiança. Eu costumo dizer sempre, um bocadinho a brincar e um bocadinho a sério, que eu, quando deixo as minhas crianças na instituição, aliás, desde sempre, eu nunca mais me lembrava delas durante o dia. Não pela parte negativa que isso acarreta, não é? Claro que me lembro delas, mas pela parte de estar completamente descansado, com o trato que iam ter, com os recursos que têm, com as pessoas, com os cuidados. Isso não há nada a dizer. E, efetivamente, sim, durante o dia esqueci-me completamente delas, até ir buscá-las novamente ao final do dia. Nunca se esqueceu de as ir buscar? É que isso também nunca acontece. Nunca me esqueci de as ir buscar. Quer ver que às vezes dava vontade, mas nunca me esqueci. Isabel, tem aqui um vice-presidente para já que confiou no trabalho, portanto, e na direção, e por isso aceitou este desafio. Isabel, que valências é que nós temos no Jardim Infantil? Como é que funciona o Jardim Infantil 50 anos depois da sua fundação? O Jardim Infantil acolhe neste momento crianças dos 0 aos 10 anos, portanto, desde os bebés, desde que nascem, até acabarem o 4º ano de escolaridade. Estamos divididos em várias valências, creche familiar, que é as AMAs, temos AMAs com 4 crianças cada nas suas casas. Temos depois a creche tradicional, que são meninos que já têm marcha adquirida, mas que ainda não têm os 3 anos. E depois temos a valência de jardim de infância dos 3 aos 6 anos, que funciona na nossa sede. Para além disso, em estreita parceria com o município, fazemos a gestão do acompanhamento à família na caridade, que é o nosso ATL mágico, com o acompanhamento do pré-escolar, dos meninos pré-escolar e primeiro ciclo. Onde nós tivemos este verão, porque para além de fazerem o acompanhamento durante as aulas, nas férias também tem ali programa, não é? Sim. Quando falamos de creche familiar destas AMAs, como é que isto funciona? As pessoas inscrevem-se? Como é que, por exemplo, eu me posso tornar uma AMA do Jardim Infantil? Para ser AMA do Jardim, nós precisamos que a pessoa candidata tenha uma formação específica que é acreditada para... que esteja inscrita, que faça uma inscrição na Segurança Social para ter a sua acreditação como AMA, e depois vamos ao local. Nas próprias casas é disponibilizada uma divisão da casa para o efeito. Essa divisão é toda equipada por nós. A Segurança Social vai fazer essa vistoria, vai ver se o espaço está adequado. E depois de validada, então, pode começar a receber crianças. Nós temos uma educadora que é responsável da creche familiar, que dá acompanhamento às AMAs, vai todas as semanas, mais que uma vez. Que visita regularmente estas casas. Todas as semanas, todos os dias, ela está em casa de AMAs, não vai a todas no mesmo dia, mas tem ali uma escala, vai visitá-las, vai fazer atividades com as crianças, acompanha o desenvolvimento, acompanha as AMAs, dá-lhes também ali algum apoio, alguma formação
naquilo que é o cuidar da criança. E é uma valência ainda muito procurada. Os pais preferem este ambiente até aos 3 anos mais familiar, mais recatado, com menos crianças, e acaba por ser uma valência ainda muito procurada. Apesar de estarmos a precisar de mais amas, é um emprego que, tal e qual como uma direção, tem que se gostar. Estar fechada numa casa com 4 crianças. Com crianças. Sim, tem que se gostar muito, e temos a felicidade de quem está connosco gostar imenso daquilo que faz. E depois estas amas são integradas também nos vossos planos de trabalho e nas festas e em todas as atividades, participam de igual forma, não é? Participam, sim. Vão muitas vezes também visitar a nossa sede, ao jardim, desenvolvem lá algumas atividades, fazem lá o dia da criança, outras atividades. Quando são mais velhos e estão prestes a ir para o jardim de infância, vão ter um dia no jardim para perceber como é que é, comer no refeitório, as rotinas do jardim. Fazem também essa ligação depois para a próxima etapa, que é o jardim. E essas crianças depois têm prioridade na entrada para o jardim, porque já vão a transitar, não é? Utentes, exatamente, têm prioridade para entrar nas vagas que nós temos no jardim. Vagas, falou de um tema, vagas, que é um grande problema para as famílias hoje em dia, não é? Terem vaga para as suas crianças. Como é que estamos em termos de vagas no jardim infantil? A abarrotar. A abarrotar, não temos vagas. Ou melhor, não temos vagas, temos ocupação. Vagas na valência de jardim de infância, dos 3 aos 6, ainda temos algumas vagas, mas na parte das creches até aos 3 anos estamos completamente cheios neste momento. Portanto, nada de vagas. A precisar de mais amas. A precisar de mais amas, é uma solução também. Em relação às vossas atividades, o que é que vocês fazem? Ui, tanta coisa. Eu sei que sim. Enumerar algumas. Portanto, nós, começando de janeiro a dezembro, vamos sempre cantar as janeiras com as crianças das várias valências. Vamos a algumas instituições, nomeadamente a Fundação, que também são nossos parceiros e costumam partilhar ali aquele momento das janeiras. Vamos ao município. Depois temos ali o Carnaval, também participamos sempre no desfile à sexta-feira, juntamente com as escolas, e no desfile domingo também do município. Fechamos o dia do pai, o dia da mãe, fechamos o dia da criança, sempre com uma atividade diferenciada. Costumamos, em alguns anos, já ter festivais de fados, festival de sopa, fazemos regularmente, normalmente um por ano nós fazemos. E sempre que surge alguma ideia nova, alguma atividade que se queira ou que se ache pertinente e para o bem da comunidade, porque eu acho que estas atividades, para além de ser alguma fonte de receita para a instituição, são sempre um momento em que podemos partilhar e juntar a nossa comunidade educativa, porque no dia-a-dia anda sempre tudo a correr, não temos tempo para conviver, e ali naqueles momentos, sim. A caminhada da família que nós fazemos em maio, costuma ser também um momento ali de partilha e que tem sempre muita aderência e que as pessoas gostam. Como estava a dizer, para além da partilha e do convívio, há também aquela parte monetária que é necessária para as vossas atividades. Vocês são uma IPSS, têm os apoios normais, mas mesmo assim não é suficiente, não é? Nunca é suficiente. É verdade que nós temos um custo elevado, nós temos neste momento 45 funcionários. O facto das creches passarem a ser grátis foi melhor ou foi pior para o jardim? Eu posso dizer que não foi nem melhor nem pior, tivemos que readaptar para funcionar. Porque a mensalidade paga pelos pais não é a mesma que recebem neste momento da Segurança Social, não é? Não é a mesma, portanto tivemos que readaptar ali e reajustar algumas situações. Mas sim, os apoios são sempre poucos e o dinheiro é sempre pouco para aquilo que se quer fazer ou que se poderia fazer mais. E estas atividades servem um bocadinho para isso? Servem para isso. Normalmente o dinheiro das atividades é utilizado para
para comprar coisas ou para gastar em contas não correntes, ou seja, comprar equipamentos novos, modernizar. Aquilo que não é comparticipado pela Segurança Exatamente, Social, não é? Sim, evoluir um bocadinho e tentar melhorar as condições das crianças sempre com esses valores. O Luís, enquanto vice-presidente, mas também enquanto pai, agora falamos enquanto pai, gosta de participar nestas atividades, nas caminhadas e nas sopas e tudo isto? Sim, eu gosto. Infelizmente nem sempre o tempo nos permite estar em todas as atividades da forma que gostaríamos, mas sim, sempre que posso faço questão de estar, sim. Até porque é uma coisa que o Jardim tenta privilegiar sempre, é a ligação entre instituição, família e tentar em cada atividade que faz envolver todas as partes juntamente com as crianças, e até só assim que também é que as famílias também se conseguem sentir melhor acolhidas na instituição e ter uma maior proximidade, uma maior à vontade para qualquer situação. Isso é fundamental. E os pais aderem facilmente a estas iniciativas? Sim, há iniciativas que, como é lógico, umas mais facilmente que outras, mas sim, em regra já temos tido muito boa adesão por parte dos pais. Aquelas que envolvem a atividade artística são um bocadinho mais difíceis, não? São um bocadinho mais difíceis, sim. Eu particularmente eu percebo. Quando é para ajudar e para servir as sopas, ainda vai que não vai. Sim, agora, é mais fácil. Quando é lá para a atividade artística, não é, Isabel? É um bocadinho Sim, quando mais... é para a dança, há sempre pais que querem e outros que não aderem muito. Quando é Mas para há sempre dançar, quem para queira. cantar, é um bocadinho sempre mais complicado. Mas é isso, há sempre quem queira, não é? Há sempre quem queira, há sempre. Conseguimos sempre ali um grupinho de pais e acaba por ser eu própria, quando foi das festas de final de ano dos meus filhos, que os pais eram chamados a participar e a dançar e a subir a palco. Pronto, nós fazemos aquelas figurinhas típicas de pais, que os filhos uns gostam, outros não gostam, mas que faz parte. E mais uma vez é um momento de convívio e acabam por se juntar ali grupinhos que ainda hoje falamos, lembras quando andámos a ensaiar para aquela festa ou outra, e é muito bom. E em relação às atividades normais e correntes do dia-a-dia, como é que estas crianças passam o dia na creche, no jardim? Como é que estas crianças passam o dia? Bem, no jardim nós temos a parte letiva e a parte não letiva, portanto na parte letiva eles também têm que trabalhar um bocadinho, têm as suas tarefas até para fazer ali a apreciação da evolução e daquilo que lhes compete em termos de evolução. Portanto, elas desenvolvem os trabalhos que as educadoras, segundo o plano pedagógico que está definido, os trabalhos que elas têm para as crianças. E depois é brincar. Nestas idades é brincar, é conviver, é aprender a ser amigo, é aprender a fazer birras. Ou a gerir muitas birras. A gerir, sim, a gerir ali algumas situações de conflito, que nestas idades também são um bocadinho ali possessivos e acabam por aprender também a partilhar e que não estão sozinhos no mundo, portanto também têm essa parte, sim. Estas crianças, hoje em dia, quer no jardim, quer na creche, existem várias nacionalidades. Exato. E há algumas que chegaram recentemente que nem sequer dominam ainda o português. Vocês conseguem facilmente gerir o convívio destas crianças? Na parte do jardim não temos assim crianças que não dominem a língua. Na parte do ATL sim, no Centro Escolar da Caridade, onde funciona o nosso ATL mágico, temos lá alguns que não dominam bem a língua. Mas com as funcionárias, com ali alguma integração, elas também fazem esse papel. Umas falam francês, outras falam inglês, outras arranham num ou noutra e acabam por conseguir integrar as crianças e são idades em que aceitam melhor e ajudam melhor o outro do que nas idades mais pequeninas, que ainda há aquelas birras, isto é meu, não é teu, e eu quero e tu não podes. Ali na caridade são idades um bocadinho mais velhas e conseguem integrar melhor essas crianças que não dominam a língua. E normalmente quando é nas pequeninas é meu, é teu, se não vai logo na cabeça ou em qualquer sítio, que resolve sempre ali com um bocadinho de violência. Às vezes um bocadinho de violência logo ali, não é? Eu também acho que sim. Em relação ao ATL mágico, portanto, quando é nas férias tem um programa, nós estivemos lá, sim, como eu disse, mas durante a escola serve de apoio.
Serve de apoio, sim, as crianças também brincam, também estão. Da parte do primeiro ano, da parte do primeiro ciclo, primeiro ano ao quarto ano, fazem os trabalhos de casa também da escola quando têm trabalhos de casa, portanto têm esse apoio ao estudo e depois é brincar. É fazer aquilo que não conseguiram fazer durante o tempo em que estiveram sentados numa sala de aulas, portanto é brincar, é partilhar. Alguns também têm atividades extra, nós proporcionamos tanto no jardim como no ATL, nós temos algumas atividades, professores que vão, atividades extracurriculares, portanto temos o yoga, temos o karaté, no jardim temos a dança criativa, portanto acabam por ter também essas atividades que lhes ocupam ali um bocadinho de tempo e ajudam também ali a aliviar um bocadinho o dia do estudo. E essas atividades também são comparticipadas ou são suportadas pelos são pais? Suportadas pelos pais e só para quem Só para quer. quem Portanto, quer. sim, é um serviço que nós temos à disposição dos pais. Em vez de os ir buscar à escola para irem levar a alguma atividade fora do meio escolar, acabamos por ter ali uma oferta que para os pais é mais fácil e acaba por ser bom também para as crianças. Recentemente tivemos o dia do bolinho, com Exatamente. o São Pedro a portar-se extremamente mal, que foi um dia de chuva e vento e horroroso. O que é que vocês fizeram com as crianças? Elas foram à rua? Foram à rua na quinta-feira, à creche tradicional, portanto os meninos mais pequeninos, e hoje foram à rua os mais velhos, dos 3 aos 6 anos. Foram então hoje, que o São Pedro hoje estava mais amável, e foram hoje então à rua pedir o bolinho. E eles fazem essa atividade ou fazem bolinhos ou têm esse tipo de atividades bolinho, também? Nós tivemos avós que foram lá ao jardim, temos sempre uma ou outra que se candidata ou que é candidatada vão lá fazer o bolinho com as crianças, sim, e elas ficam todas contentes. E participam e provam e tudo levam mais. para casa e pronto, uns ficam mais rijos, outros mais mal cozidos, mas está tudo. Uns bem feitinhos, Uns bem outros feitinhos, assim, outros uns mais mais redondos, outros outros mais compridos, mas aquilo no fundo, o gosto é todo o O gosto mesmo. está lá, exatamente. Luís, provou algum destes bolinhos? Provei, claro. E era maravilhoso, não era? Era do melhor. Então, dissesse agora que não. Não tinha um preço. É verdade. De É fazer inveja a qualquer pastelaria. mas é isso mesmo, é que não tem um preço, esses não têm mesmo, preço, não sim, é? Sim. Agora, em termos de como é que funciona, há as crianças e são realmente o grande foco da vossa preocupação, mas há que gerir também o número de funcionários, não é? Neste momento, quantos funcionários é que tem o Jardim Infantil? Temos cerca de 45 funcionários. Já é uma estrutura com algum peso, uma estrutura Pesada. grande, trabalhosa também. Desengane-se quem acha que gerir uma IPSS, ou neste caso um jardim infantil, que é uma coisa leviana, porque não é de todo. Eu sou ainda muito terrinho nesta parte, infelizmente temos a Isabel para nos guiar e para nos dar apoio, sei como também temos outras pessoas que nos apoiam todos os dias, mas efetivamente é um trabalho que não é leve e carrega muita responsabilidade, é preciso ter conhecimento em muitas áreas que são todas desconhecidas no nosso dia-a-dia, não é? Porque as nossas profissões não coadunam com as do jardim infantil, mas sim, mas acaba por ser também isso que torna uma instituição muito interessante, este desconhecimento à partida e todo este mundo novo. Isabel, e é preciso gerir também muitas sensibilidades, não é? É que tanta gente para gerir é sempre difícil. Sim, elas estão divididas por equipas, não é? Porque trabalham em diferentes espaços físicos, portanto acabam por ser ali equipas separadas, cada uma com a sua gestão, cada uma com as suas problemáticas, cada uma com aquilo que fazem de bom, mas sim, realmente gerir muita gente e gerir à distância, porque as direções, sendo voluntárias, não estão lá diariamente. Portanto, nós temos um grande apoio, que é a nossa diretora técnica, que faz ali o elo de ligação entre as funcionárias e a direção. Se bem que sempre que possível nós tentamos todos nós, os 5 membros da direção, estar presentes e acompanhar ou sempre questionar, mas realmente é um acompanhar e é um gerir à distância. Não é fácil, tem que se ir levando e realmente só com conhecimento
tal e qual como o Luís dizia, que estão agora aqui a tentar entrar neste mundo que é uma EPSS, é que se consegue fazer uma boa gestão dos recursos financeiros e pessoais. Sim, é que depois às vezes os diretores técnicos também precisam de muitas coisas e a direção tem que dizer aquela não pode ser, não é? É sempre um momento difícil também, porque quando os diretores dizem que é preciso é porque é necessário, não é? E às vezes os recursos financeiros não correspondem. É verdade, o Jardim passou por uma fase financeira menos boa. E há relativamente pouco tempo. Sim, há relativamente pouco tempo. Felizmente conseguimos recuperar e conseguimos consciencializar. E esse momento mais difícil teve a ver com a passagem para a creche, para a gratuitidade das creches? Não, foi um conjunto, foi, como eu costumo dizer, uma bola de neve. Isto já era uma coisa que se vinha arrastando há muitos anos. Os nossos parceiros, neste caso a Segurança Social, aumentam as comparticipações a gotas e os custos aumentaram a copo cheio. Pois. Portanto, foi ali um conjunto de coisas que se foram arrastando. Depois veio o Covid, entretanto no Covid, por força de tudo aquilo que envolvia, tivemos que colocar ali a crescer o número de recursos humanos que nós tínhamos. Portanto, foi ali um conjunto de situações e um arrastar que provocou. Felizmente conseguimos, também com a ajuda da Segurança Social, tem que ser responsabilizada de alguma forma, conseguimos equilibrar financeiramente e neste momento estamos completamente estáveis. E estava eu a dizer que conseguimos, nesta fase menos boa financeira, consciencializar tanto a diretora técnica como as restantes funcionárias que as necessidades às vezes são só umas coisas que nós queríamos, que até nem precisávamos. E conseguimos que a equipa não esteja nesse registro de precisamos sempre, já conseguem medir ali um bocadinho e é uma grande ajuda também para nós, lá está, à distância, conseguir ajudar nessa parte de gestão, sim. Estamos a falar de quantas crianças no universo do Jardim Infantil? No universo, cerca de 300 crianças. São muitas crianças. São muitas crianças, sim. Muitas crianças, muitas famílias. É uma logística bastante grande. É uma máquina já muito pesada, como dizia o Luís. Muito pesada. São 50 anos de uma história que começou, como já contámos. Estamos agora na atualidade, 50 anos. Nós fomos à festa e já contamos, mas para quem não ouviu, o que é que prepararam para os 50 anos, para festejar os 50 anos do Jardim Infantil? Os 50 anos, nós queríamos marcar este dia de alguma forma, sendo uma segunda-feira, ficava-nos aqui um bocadinho limitado para conseguirmos juntar a comunidade toda. Porque é exatamente no dia em que faz 50 anos. Exatamente no dia que faz os 50 anos. Sendo o dia, nós queríamos marcar o dia, se fosse outro aniversário poderíamos protelar para o fim de semana, mas achamos que devia ser no dia do jardim. Portanto, as funcionárias faziam questão que houvesse uma missa solene, uma coisa que elas prezavam e nós aceitamos. Portanto, vai haver uma missa na Igreja de Nossa Senhora da Piedade. De seguida vai haver ali um momento de discursos e entrega de algumas lembranças pelos 50 anos e depois iremos para o jardim descerrar a placa dos 50 anos e então teremos um beberete ali, um momento mais de convívio, mais descontraído, para poderem serem contadas histórias do antigamente, porque vão os fundadores, vai a primeira funcionária do Jardim Infantil, portanto, ali um momento de partilha e de história, que é aquilo que são os 50 anos, é uma história. O Jardim Infantil teve uma história muito infeliz quando foi para estas instalações. É verdade. Uma história muito infeliz mesmo, que foi uma explosão, eram umas instalações novas, foram inauguradas, novíssimas, e quando se entrava dentro daquele espaço eram escombros, foi uma situação muito difícil, realmente não começou bem, mas depois, mas agora está a correr bem. Sim. Mas foi realmente uma história, e muitas das funcionárias recordá-la de uma forma menos boa. É verdade. Então, Luís, e quem é que convidaram para esta festa dos 50 anos?
Olha, em primeiro lugar convidámos as funcionárias todas, que são quem, no fundo, quem faz funcionar a instituição, É não é? verdade, Que abre a quem porta faz a todos os casa. dias e recebe as nossas crianças. E, portanto, sou o rosto da instituição. Depois convidámos a Câmara Municipal, na figura do Presidente, como é lógico. Convidámos também o fundador e no fundo, quem faz com que hoje estejamos aqui. Também os parceiros, como Segurança Social, CNIS, e depois todos os outros parceiros do dia-a-dia, como professores contratados, fornecedores. Pronto, o leque é mais ou menos este. Quisemos convidar toda a gente, no fundo, que todos os dias colabora connosco para que a instituição possa funcionar bem. E estas 300 crianças, de que forma é que festejam este aniversário? Elas não vão festejar ainda hoje. Por isso é que eu estou a perguntar, como é que era impossível também, coitadinhas. Nós como é que vão festejar? Os pais ainda não sabem, portanto nós não podemos revelar. Mas sim, iremos ter mais no final do mês, num fim de semana, iremos proporcionar uma festa em que poderemos juntar então a comunidade toda, juntar as crianças e festejar também com elas estes 50 anos do Jardim Infantil. Mas depois vai-nos contar. Não Depois conta agora vou porque contar. é surpresa. Exatamente. Certo? Mas depois vai contar. Ainda está no forno agora, ainda está no forno. No forno, entretanto, vão também as castanhas, porque, entretanto, há Magusto e há Magostinho, que têm uma junta de freguesia que sempre vos oferece algumas. É verdade, algumas. algumas. Não exagero também, não exagero. São 300 crianças, se bem que algumas não comem, mas é também um momento que vocês fazem ali uma festa. Sim, fazemos sempre uma festa e as crianças gostam porque depois fazem o pacotinho das castanhas. Pois, e, exatamente. Pronto, é toda ali uma logística nova para elas descascarem castanhas. Bom, mas isso fica para depois. Agora realmente são os 50 anos. Sim. Parabéns, a continuação Obrigada. de bom trabalho. É bom estar na direção para comemorar 50 anos, não é? É muito bom, é muito bom. É uma data redondinha. Costumo dizer que já viste a camisola há 12 anos e gosto. E gosta. E viste a camisola. E veste a camisola. Sim. O Nuno também? O- O Luís? Eu já lhe chamei Nuno, ou já? Já me chamou de Nuno. Eu venho cá na Páscoa. Várias vezes, não? Várias Pode ver. Eu sou ótima a fazer isso. Boa. Luís, Sim, é bom estar cá nos 50 anos. Para mim já é muito bom, tendo ainda por cima, sou uma pessoa deslocada, Orem não é a minha origem. Para mim já é muito bom fazer parte do jardim com as minhas filhas, não é, ao longo destes anos, mas estar neste momento em específico no jardim é muito bom. é que, ao fim e ao cabo, começa a sua participação na direção no ano dos 50 anos. Exatamente, isso mesmo. Portanto, é um Sim. marco, É um marco, sim. não é? É verdade. Vai dizer assim, então quando é que entrou para a direção do jardim? Olha, no ano em que fez 50 anos. É isso mesmo. É isso, não é? Nunca me poderei esquecer. Muito obrigada, um bom trabalho. Obrigado, e olha, uma boa comemoração destes 50 anos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Como diretora técnica desta instituição está a Catarina Jacinto e também conversámos com ela. Catarina, ontem o dia foi vivido de uma forma diferente, são 50 anos. Há quanto tempo é que está a Catarina Jacinto aqui na instituição? Eu trabalho na instituição, vai fazer 18 anos para o ano, aqui como diretora técnica estou desde 2018 e tem sido um desafio muito grande estar à frente da instituição e dirigir tanta mulher, que nestas instituições é o que temos, é mais funcionárias mulheres. Olha que é sempre difícil, Difícil mesmo. muito difícil, não é? É preciso saber motivá-las e fazer com que elas venham com um sorriso todos os dias para trabalhar com as nossas crianças. E as crianças vêm todos os dias bem dispostas ou é preciso também às vezes gerir aquelas birras da entrada? Isso também não é fácil, pois não? Não, cada vez mais temos notado que estas crianças, após Covid principalmente, são muito mais desafiadoras, põem-nos mais à prova e todos os dias é sempre uma aventura, porque hoje vêm com uma birra, pronto, é o nosso trabalho, é mesmo, é esse. Desde há 18 anos, isto tem mudado muito. Muito mesmo. As crianças de há 18 anos não são as crianças de hoje. O que é que acha que contribuiu para essa mudança? E também essa mudança é para melhor ou para pior?
ou é diferente? É diferente. Acho que hoje os miúdos, acho que nascem quase ensinados, têm muita esperteza logo desde muito cedo e são muito desafiadores, são curiosos, observadores que há 18 anos não eram. É uma educação, está diferente, o mundo está diferente e ainda bem, é assim que é e não estagnou. As crianças de hoje em dia são umas crianças muito diferentes. E as atividades aqui são programadas dia a dia, semana a semana? Nós temos um projeto pedagógico anual e depois cada sala, cada educador é livre de trabalhar as várias temáticas que existem ao longo do ano, Dias Mundial da Alimentação, o outono, as épocas, as estações do ano, consoante o grupo que têm, porque aqui nós trabalhamos, não trabalham todos da mesma forma, não aprendem todos da mesma forma, cada um tem o seu, é um trabalho um bocado individualizado, cada um ao seu ritmo, para conseguir aprender. Olha, Catarina, é bom passar os 50 anos, passar esta etapa que é tão importante sempre na vida de uma pessoa, de uma instituição. 50 anos são 50 anos. É importante ser diretora técnica nesta data? Acho que é um marco muito importante para uma instituição, os 50 anos, meio século. Muitas pessoas trabalharam aqui. Este ano decidimos convidar os fundadores, que iniciaram na Casa do Dr. Alves, e as atuais. Passaram muitas pessoas importantes que trabalharam e tudo em prol das crianças e fizeram todas um ótimo trabalho, mas acho que é um marco muito importante na minha vida. Eu visto a camisola do Jardim Infantil com muito orgulho, espero continuar a vestir e temos este sentimento que o Jardim Infantil é uma família, porque passamos mais tempo aqui do que em casa com a nossa e o nosso lema sempre foi esse, sempre somos muito família. Pronto, passamos aqui muitas horas com os meninos, com os colegas, apesar de estarmos em edifícios diferentes, acho que somos uma equipa muito coesa e muito unida. É um desafio muito grande ser diretora técnica de uma instituição com crianças, sem dúvida nenhuma. Se voltássemos 18 anos atrás, nesta entrada, voltava a entrar ou recuava? Voltava a entrar, gosto Ótimo. muito do que faço. É isso que é preciso. Obrigada. Parabéns, Catarina. Obrigada. E foi realmente uma festa muito bonita, esta festa dos 50 anos do Jardim Infantil de Vila Nova de Orém, assim é a sua denominação, como hoje todos conhecemos, Jardim Infantil de Orém. Foi uma festa bonita, onde participámos também e resta-nos desejar ao Jardim Infantil de Orém muitos anos de vida e, claro, agradecer o convite para estarmos presentes também. Felicidades! E que venham mais 50 anos.